Boa noite, boa noite. É quarta-feira e se é quarta-feira é dia de Liderança News. Espero que vocês estejam todos bem. Uma excelente noite e acompanhem, compartilhem aí a transmissão, o link da transmissão, para que outros colegas possam se unir a nós e acompanharmos aí a programação do Liderança News de hoje, que é muito legal, né, Rafael, meu querido parceiro dessa noite? Tudo bem com você aí? Como é que tá as coisas? Fala, meu camarada, tudo bem? Muito boa noite, pessoal. Hoje a liderança ele tá internacional. Wagner nem no Brasil está, mas está comprometido lá em trazer o conhecimento para a gente. Liderança News internacional, diretamente do Chile, né, meu camarada? Graças a Deus, mais uma quarta-feira, né? A quarta-feira que a gente vem trazer, agregar aí para nosso segmento. Hoje o tema importantíssimo: protocolos de segurança, normas e procedimentos, a importância que o colaborador deve saber em aplicar as normas e procedimentos, o impacto que isso pode causar, ele não aplicando os procedimentos corretos dentro do posto de serviço. Então, tudo muito bem preparado, direcionado a vocês, tudo com muito carinho, tudo com muita atenção. Lembrando sempre, pessoal, que o programa aqui não é meu, não é do Wagner, não é do professor Teandre, não é do Douglas, não é do Roberto. O programa aqui é nosso e é tudo feito aqui em prol de vocês. É isso aí, exatamente. Rafael, eu tô, como eu antecipei para vocês, eu tô sem o chat hoje, mas eu tenho certeza que os colegas do chat não vão nos desapontar, porque eles sempre bombam. O chat do Liderança News ferve de mensagens. E eu queria pedir para você cumprimentar a galerinha que já chegou. Durante o programa vai chegando mais gente, mas conta aí para nós quem chegou no chat do Liderança News essa noite. Tranquilo, Wagner. Ó, Cavoto Antônio está mandando aqui um abraço. Régio Rocha, seu Marcelo Bano está presente também. Cláudio Ramos Siqueira, muito boa noite, pessoal. Aldiel Leal, diretamente da Bahia, Salvador. Então, ó, olha como é que já estamos. A Mal galera começou tá a live. chegando. Cristiano Santos acabou de entrar. Selma Pereira Silva, pessoal de casa, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Não esqueçam de deixar o like aí na nossa live, compartilhar, né, para a gente levar mais conhecimento do pessoal de casa. E lembrando sempre, pessoal, é para vocês isso aqui. Exatamente. Siqueira da Macor está presente aqui com a gente. Tá sempre presente aí, contribuindo. Quem? Seu Quem Ailton. agora? O Ailton. Boa noite, Ailton. Tudo bem? Quero cumprimentar todos vocês, viu, gente? Eu tô sem o chat hoje, o Rafa vai ficar encarregado do chat aí, né? Mas eu queria cumprimentá-los, né? Uma boa noite aí para todo mundo, um abraço. Cavoto, parceiro de Rio Claro, tá sempre aí, sempre batalhando junto com a gente aí, e Marcelo Bando, os outros amigos, diretamente da Bahia, né? A Bahia tá sempre presente aqui, né, Rafa? Sempre presente. Os nossos amigos baianos aí nunca nos deixam só aqui no Liderança News, e como você falou, eu tô fora, né? Tô com um compromisso externo, mas quarta-feira é um dia importante, porque tem Liderança News, e se tem Liderança News, a gente dá uma paradinha para comparecer aqui e contribuir, né? E compartilhar ideias aí, informações e rever a galera também. Ô, Rafa, nosso tema hoje, ele é um tema complexo até, né? Tem muita coisa que dá para falar disso. Precisaria aí de no mínimo, aí uns 3 programas para falar. Dá para falar de vários aspectos, né, em relação aos protocolos de segurança, a liderança, né? Dá para falar muita coisa, mas a gente vai ter que escolher, né, um nicho aí de abordagem hoje, e depois, se a galera gostar, né, a gente repete de uma outra perspectiva esse tema, né, o líder e os protocolos de segurança, como preparar a equipe para agir. Então é um tema muito legal que a gente vai poder compartilhar ideias e também ver o que a galera do chat comenta também a respeito desse assunto, né? Um tema você estava comentando comigo, né? Hoje ainda você teve uma abordagem aí relativo a isso, né? Sim. Hoje com a turma, a minha turma lá de reciclagem, de formação, eu sempre comento sobre os protocolos de segurança, né? São os protocolos referentes ao seu posto de serviço e os protocolos também referentes à ética e política de qualidade da empresa. Ambos andam lado a lado. Então, a gente sabe que tem contratos que têm algumas particularidades que muitas das vezes o cliente permite, o que não é permitido pela empresa. É um contrato, né, fora a parte. Lembrando que aqueles procedimentos que o colaborador ele vem executando ali é somente naquele contrato. Então, são várias situações que acontecem no dia a dia. Às vezes, o colaborador ele fica meio perdido em o que fazer ou como fazer. Ou, Wagner, às vezes esse colaborador está muito tempo também no contrato, ele está tão habituado com aquelas normas e procedimentos de lá, quando ele é remanejado, ele quer aplicar
aqueles procedimentos do seu posto atual. Porém, o que ele fazia naquele contrato antigo dele, talvez nesse contrato atual, incomode principalmente o cliente. Então, Exatamente. são vários fatores que a gente tem que estar sempre atentos a essa situação. Ó, vai, tá chegando mais gente aqui, ó. Manda aí, manda aí. Gustavo Félix está aqui. Estou fazendo o curso de supervisor de monitoramento do professor Wagner Ferreira no Ibragesp. Oh, que legal. Bacana. Qual que é o nome dele? Gustavo Félix. Gustavo, muito obrigado, viu, pelo prestígio, pela menção aí. Um abraço, espero que você aproveite bem aí o conteúdo. Tem mais alguém, Rafa? Não, até o momento, fechamos aqui no Gustavo Félix. Maravilha. Rafael, eu tive refletindo esses dias, né, a respeito desse tema, para a gente trazer aí uma ideia legal para o pessoal. E tem que contar uma historinha, né? A gente precisa contar uma história para poder ilustrar, né, essa questão da liderança, dos protocolos de segurança e de como que você coloca, como é que você coloca em prática junto à sua equipe, né? E eu queria começar, eu sempre falo que meus treinamentos, né, quando a gente pega uma equipe para dar treinamento, ou no curso de formação de vigilante, onde eu estou, né, encarregado aí de treinar equipes e passar conteúdo, informação, eu sou muito mercadológico, né? Eu gosto sempre de usar essa abordagem, por quê? Ao mesmo tempo que a gente está na sala de aula, a gente está na rua. Sim. Então a gente está sentindo, né? Está sentindo o que está acontecendo, o calor da rua, a adrenalina, as questões administrativas ou criminais, tudo que está acontecendo, na prática, a gente está sentindo e tendo a chance de transmitir quase que em tempo real isso para as pessoas que estão, né, numa sessão de treinamento conosco, por exemplo. Então eu costumo dizer que eu sou muito mercadológico, eu estou olhando sempre para o mercado, o que o mercado está sinalizando e trazendo isso para a sala de aula, né, para a gente poder debater, poder conversar a respeito, e são tantos temas hoje que a gente precisa trazer. Né, é a dor. Não entendi. Aqui, não entendi. A gente chama de dor, né? É aquilo que está incomodando. Né? Então, são temas também novos, né, que fazem parte do nosso contexto social, mais recente também, e que também precisam estar dentro de aula, e a gente vai, qualquer hora, trazer até uma abordagem dessa aqui. Então, eu costumo dizer que eu estou sempre olhando para o mercado, Rafa. E aí eu coloquei alguns pontos aqui, só para a gente começar a desenvolver uma ideia, e eu queria que você comentasse logo na sequência, mas para o líder que quer que a equipe, né, tenha uma atitude, tenha uma ação efetiva, em cima de protocolos estruturados, protocolos de segurança estruturados, tem uma parte desse roteiro que está faltando, e é o que eu quero trazer aqui para o pessoal refletir. E aí você vai me falando aí o que o pessoal está comentando no chat, tá, Rafa? Beleza. Mas eu acho que o primeiro passo é conscientizar as pessoas, que são os nossos trabalhadores, são as pessoas envolvidas com a segurança privada, sejam porteiros, recepcionistas, auxiliares, líderes, vigilantes, não importa quem. Mas eu acho que o primeiro passo é situar essas pessoas, esses colegas, da natureza do nosso trabalho, que é a prestação de serviço. Então, eu queria começar a desenvolver esse tema hoje falando da prestação de serviço, que o nosso nicho de trabalho, nosso segmento de trabalho, embora seja segurança privada, mas nós estamos colocados dentro da área de prestação de serviços. Wagner, não te cortando rapidamente, sim, manda aí. Você tem uma linha de raciocínio, uma abordagem muito parecida com a minha nos treinamentos. Eu sempre começo com essa mesma linha de raciocínio. Porque quando a gente fala de prestação de cliente, abordagens, né, eu costumo dizer para o colaborador, para o aluno que está ali em sala de aula, que ele também é cliente. Você também é cliente. Você paga para receber um serviço. Mas ele pergunta, mas como assim? Fala, você não tem luz na sua casa? Você não tem internet? Você não tem telefone? Né? Você não tem outras situações particulares que você paga para você receber serviço? Falei, e quando esse serviço você não recebe ele com qualidade, qual é a postura que você adota? Aí ele para e volta e começa a entender que é muito parecido. É o serviço de prestação de serviço. É perfeito, Rafa. Esse exemplo que você deu, ele é simplesmente perfeito. Porque é exatamente essa compreensão, e eu trago o mesmo tipo de exemplo. E, por exemplo, vamos acrescentar. Eu gosto de trazer a figura de um pintor,
né? É muito comum a gente chamar um pintor, fazer uma reforma em casa e pintar uma parede. E aí eu falo, olha, imagina que você tem a chance de escolher o melhor pintor aí da sua cidade, o cara mais renomado, um cara que tem um trabalho excepcional, né, que reconhecido no mercado e que tem um preço legal, que né, é possível que você contrate esse pintor e você chega lá, ele chega na sua casa e você fala assim, olha, eu queria pintar essa parede aqui, tô pensando numa cor aí, um cinza, um palha, numa cor, e eu queria que ela ficasse assim, assim, assim. E, né, e aí, se possível, cara, eu vi um efeito, né? Eu vi lá que tem um efeito aí que você coloca na pintura, que se você pintar, tô dando um exemplo, tá? Tô ilustrando. De cima para baixo aqui, nessa posição aqui com o rolo, né, fazendo esse tipo de movimento na parede, vai ficar legal, vai dar exatamente o efeito que eu quero. E aí imagina que esse colega, esse pintor, né, esse profissional que foi contratado que vai te prestar um serviço, ele fala: "Não, não, palha não. Palha não dá, nessa parede aqui, não, essa cor não vai ficar boa, não. Não, esquece isso aí, não, não, não. Aqui tem que ser rosa ou tem que ser verde. Não, mas Detalhe, a casa é sua, não. tá, Wagner? Hã? A É, casa exato, exato. Não, não. pequeno Não, esse detalhe. negócio aí que você falou aí de pintar pra cima e pra baixo aí, não, de jeito nenhum. Não, isso aí eu não faço, não. Isso aí não é pra mim, não. Eu pinto de outro jeito lá, que é mais rápido, que é menos tempo, gasta menos. E aí ele vai né, dar aí a sua justificativa. E aí eu finalizo essa historinha perguntando o seguinte, né? Você tem uma necessidade, você idealizou um projeto, e esse profissional, sem ao menos te ouvir adequadamente, ou sem ao menos conhecer aí as suas necessidades, ele chega falando que não dá, que ele faz de outro jeito, que se quiser ele pinta de baixo para cima, de cima para baixo, de lado, mas não dessa forma, que a cor não dá. Isso eu tô falando só em questão de prestação de serviço por enquanto. Sim. Você contrata? Lógico Você que vai não. fechar com ele? Não. Você vai contratá-lo, A né? casa é minha, Wagner. A cor que eu vou colocar é Exato. que eu escolher, né? Então, exato, mas isso eu não estou nem discutindo se está certo ou se está Não está errado o errado. procedimento que o pintor alegou, tá? Nem estou discutindo isso ainda. Eu estou falando em termos da prestação de serviço. Provavelmente vocês aí, amigos, que estão acompanhando o Liderança News, que estão no nosso chat agora, vocês não contratariam. Provavelmente você não contrataria. Por quê? Às vezes você vai encontrar um pintor que é mais intermediário, né? Mas que é mais flexível, que vai procurar adequar o seu pedido às possibilidades que existem e que vai ter uma abordagem com você mais leve, mais sutil, procurando te orientar e não negando. Então, em termos de prestação de serviço, Rafa, esse exemplo que você deu é perfeito, de que nós somos consumidores, né, ao longo do nosso dia, e que se o serviço não tiver adequado, você pode ser o MacGyver, o 007 da pintura ou da segurança, que você não vai ser contratado ou você não vai ficar no local. Porque tem que existir um equilíbrio entre necessidade e técnica. Sim. Precisa haver um equilíbrio. Então, eu estou falando ainda em termos de prestação de serviço. Então, você pode ser o melhor profissional, mas se você não tiver essa possibilidade de se adequar a uma necessidade de alguém, provavelmente você não fique. Então, acho que é o primeiro passo que o líder deve pensar, deve interagir, deve levar a sua equipe, né, deve trazer para a empresa para uma discussão, é o posicionamento que a gente precisa ter enquanto profissionais que prestam serviço para alguém. Eu acho Atender às que é necessidades, fundamental. atender às Fundamental, né, Rafa? necessidades e expectativas do cliente. É para isso que você está ali. Exato. Mercadológico. A gente não está ainda querendo fazer uma segurança a nível, vamos colocar assim, a nível Estados Unidos da América, né? Aquela segurança de filme, aquela coisa toda, né? Mas a gente precisa ser prático, entregar o resultado. Então, quero trazer essa primeira abordagem aí para ouvir também os seus comentários e para ver o que o pessoal tem, né? O que o pessoal está comentando aí no chat também. Então, vamos lá, vai. O Jonas aqui deu uma boa noite. O Eduardo Jacano me disse assim: gratidão por estarmos juntos agora. Em 23 anos que estou na área da segurança, até hoje não tive o prazer de conhecer um manual de normas de procedimento de segurança nos postos. Então, foi o que o Eduardo, até hoje, em 23 anos, ele não teve ainda, né? Maria Cristina está presente aqui com a gente também. Boa noite. Wagner Silva,
Boa noite também. E o professor Eduardo Ramos acabou de entrar, está sempre presente. Isso aí já é. Professor Eduardo Ramos é um querido nosso. Tem carteirinha já do Liderança News, carimbada já. Tem. E precisa, Eduardo, já falei isso umas 3 vezes, já te passei mensagem aí, a gente precisa marcar sua data aí no Liderança News, hein? Não me deixe esquecer, por favor. E é isso, né, Rafa? Então, a primeira questão é entender a nossa posição dentro disso. Qual é a posição da empresa de segurança, qual é a posição do profissional de segurança dentro desse mercado? Prestação de serviço. Ponto. Só aí já dá um leque gigante para a gente discutir em vários cenários. Mas é entender, né, o que significa isso. Você concorda? Sim, com certeza. É entender e satisfazer o cliente. É o cliente. Né? Eu tenho meu empreendimento, eu tenho isso aqui, eu necessito disso aqui. Então, você vai se adequar às minhas necessidades, o que eu preciso do momento. A gente faz isso com plano de internet, a gente faz isso com plano de telefone, você vai se adaptando, vai se adequando ao que vão te oferecendo. Ó, então, isso aqui você vai agregando. É a mesma coisa, eu tenho necessidade disso. Você vai se adequar para o quê? Para você me satisfazer e me encantar. Você é um prestador de serviço. Você não quer o contrato, você não quer que sua empresa cresça, né, e evolua. Exatamente isso, entender. Nós somos prestadores de serviço. Então, a gente tem que se adequar às demandas do cliente. É assim que funciona. É assim que funciona na segurança privada, é assim que funciona no mercado. E aí, né, Rafa, alguém pode até falar assim, mas espera aí. Às vezes o cliente vai pedir uma coisa que não dá para fazer, o que é perigoso. Calma que nós vamos chegar lá, né? Porque alguém pode estar aí no chat já preparando o dedinho para escrever, não, mas isso não funciona bem assim. Calma, que a gente vai chegar lá. A gente não vai deixar nenhuma ponta solta, né, Rafa? Não, com certeza. Ô, Rafa, e aí, por que eu tô começando por esse ponto? Por quê? Quando o cliente vai para o mercado buscar uma empresa de segurança, e olha que nós estamos começando a história do começo, tá? Quando o cliente vai buscar uma empresa de segurança, ele apresentou ou ele tem algumas necessidades que serão levadas à empresa de segurança na área comercial, provavelmente, que está ali prospectando o mercado, abrindo o mercado. E aí, numa mesa de reunião, né, provavelmente a empresa já vai trabalhar em cima das necessidades desse cliente, que, por consequência, vão gerar uma expectativa. Digamos que esse contrato deu certo. Fechou o contrato, né? Ali casou as ideias da área comercial com o cliente, entrou num consenso ali em termos de... seguinte, você é a empresa e eu sou o cliente. Fica melhor, para ilustrar. Você está me vendendo, né? Exato. Então, conversei com o Rafa apresentou as necessidades, né? Aí a empresa foi lá e montou um plano de atuação em cima já do que o Rafa apresentou como cliente, como contratante, e chegamos num determinado valor em comum que é interessante para a prestação de serviço, que viabiliza a prestação de serviço. Quando eu, empresa, vou lá e falo para o Rafa, então é assim, já entendi sua necessidade, você precisa de um porteiro, precisa de um vigilante, precisa de uma ronda, precisa de uma recepcionista, do monitoramento, etc, etc. Se gerou uma expectativa do problema do cliente, da dor dele, como o Rafa falou no começo, ser resolvida através dos serviços que essa empresa vai trazer. Sim. Olha onde a gente vai, porque às vezes o vigilante, o porteiro, os nossos profissionais estão numa sala de treinamento, e aí a gente também como treinador, né, Rafa? Às vezes a gente tem um ponto de partida dali para frente, em relação a normas, procedimentos, a segurança, a qualquer tema. E a gente esquece que a história não começou ali. Tem um ator, né, um agente por trás disso, que é quem está lá recebendo serviços, que precisa estar envolvido conceitualmente ou na prática. Envolvido ou conceitualmente ou na prática, né, em cima desses protocolos, em cima dos treinamentos que essa liderança de treinamento ou essa liderança operacional vai levar aos trabalhadores. Exatamente. Wagner, eu te apresentei o meu problema, né? Te apresentei a minha dor, né? Você fez um filtro, você me apresentou missão, visão e valores. Então, eu me apaixonei, né? Missão, visão e valores. Poxa, é exatamente isso o que eu preciso.
né? Dessa empresa aqui, missão, visão e valores, é o que eu preciso, que vai suprir a minha necessidade, vai suprir a minha dor. Aí sim podemos conversar. Aí criou uma expectativa. Eu tenho uma dor, li missão, visão e valores, é interessante para mim, pronto. Problema resolvido. Não vou ter mais dor de cabeça. É o cliente falando, hein? É o cliente falando no momento que ele decidiu fazer a contratação da empresa de segurança, que por consequência vai disponibilizar os profissionais na operação. É exatamente essa percepção que o cliente tem. Meu problema está resolvido. A empresa é boa, tem um preço legal, o pessoal veio aqui, né, elaborou toda a diretriz, né? Elaborou toda a diretriz de trabalho e meu problema está resolvido. Sim. Wagner, antes da gente continuar, deixa eu mandar um abraço pro pessoal de casa, que o pessoal está dando boa noite aqui, até a falta de educação, eu não cumprimentar o pessoal. O Nelson está presente aqui com a gente, muito boa noite. Emerson Garcia, Ivo Lourenço, o seu Cláudio comentou assim: adequar-se às necessidades do cliente, sem, contudo, fragilizar a sua segurança. Perfeita colocação. O senhor Ivanildo também está presente, gratidão pelos ensinamentos. Leandro Ferreira da Silva deu uma boa noite a todos. Vitor Nunes também acabou de entrar, lá de São Paulo. Pessoal, muito boa noite e sejam bem-vindos. Vamos que vamos, vai. E é isso, Rafa. A liderança, né, antes de pensar nos protocolos, que também a gente vai falar já já, olha que são 20 minutos de programa e até agora a gente está desenhando o cenário. E é uma etapa que normalmente, ou muitas vezes, ela é negligenciada. E aí vai ter uma interferência direta nos resultados, que a gente vai começar a falar disso agora. E aí a tendência de botar a culpa no vigilante, no porteiro, na recepcionista, no operador, que ele não entendeu. Mas espera aí. Pulou uma etapa. Cenário é extremamente importante. Porque às vezes aquilo que é óbvio para nós não é óbvio para, por exemplo, uma coisa que é óbvia para mim pode não ser óbvia para você. Sim. Ou para os colegas que estão assistindo. Então eu preciso construir cenário e trazer para essa equipe para que ela compreenda qual é o cenário, o contexto dessa operação. Porque isso faz toda a diferença. O segredo de dar certo ou dar errado, né, que se esses protocolos de segurança vão funcionar ou não, é o contexto. Né, e de envolver os colaboradores no contexto. Por exemplo, eu preciso pegar o porteiro e ele já sabe que a função dele é controlar o acesso, é identificar pessoas, é receber materiais, é avisar, né, cada departamento de alguém ou alguma coisa que precisa ser comunicada. Ele sabe disso ou ele foi treinado para isso. Beleza. Vigilante, mesma coisa. Você está todos os dias aí na academia no Rio de Janeiro, treinando profissionais vigilantes para desenvolver o seu papel de segurança. Sim. Excelente. Então, digamos, né, fazendo um parênteses aqui, que desse aspecto ele sabe o que ele precisa fazer. Mas às vezes ele não sabe qual expectativa foi gerada pelo cliente no ato da contratação. Sim. Ele não sabe qual é a necessidade de desenvolver determinado protocolo de segurança, porque às vezes não é tão simples, às vezes é um pouco chato, às vezes é um pouco maçante, às vezes é repetitivo, e aí o vigilante ou o porteiro ou o profissional de segurança fala: mas eu acho que isso não precisa. Não, mas não precisa ver tudo isso. Mas por que eu vou anotar? Mas por que eu preciso perguntar? Mas por que eu preciso acompanhar? Ele não foi envolvido no contexto do cliente. E aí ele pega só o protocolo escrito, se é que tem, né, Eduardo Jacome? Se é que tem. Exatamente, ele falou. Né? Se é que tem o protocolo escrito, ele pega só o protocolo escrito e faz o que com isso? Ele aplica conforme a compreensão dele? Ele aplica conforme o que ele está entendendo de necessidade? Ele vai aplicar ou precisa ter um contexto? Que é certo, Wagner, porque ele não entendeu, né, como é que funciona. Não foi, aí, Rafa, não foi passado, né? Ninguém levou para ele esse contexto. E aí, meu filho, a chance disso dar errado, não sair conforme a demanda que foi gerada lá no ato da contratação é enorme. Eu não vou entregar e ainda não estou falando de segurança, hein, Rafa? Não estamos falando de segurança ainda, tá? A gente só tá Exatamente. Tá? Lembrando que eu sou cliente, hein? Eu sou cliente chato, hein, Wagner? Pelo amor de Deus. Exatamente. Hein? Tá pagando caro, né? Sou um cliente chato. E tá pagando caro pelo serviço, porque não é barato, né, gente? Não é barato. Isso. Não, o serviço de prestação de serviço não é um serviço barato. Né? O colaborador ele não vai entregar no final para o cliente
aquilo que não recebeu. Foi criada uma expectativa, porém não teve um trabalho também com a equipe que vai trabalhar nesse empreendimento, de explicar qual é a demanda e a necessidade do cliente. Porque eu vou chegar lá para trabalhar de forma comum. Né? Nossa, é mais do mesmo, Wagner. Mais do mesmo. Exatamente. E você que portaria? Mais do mesmo. Está comigo. Uhum. Né? Sendo que a forma que você está trabalhando, eu como cliente, Wagner, não estou gostando. A forma que ele está desenvolvendo, a forma que ele está se expressando, a forma que ele está gesticulando na portaria, me incomoda, porque as pessoas que frequentam aqui o meu empreendimento, Wagner, são muito chatas. E eles reclamam comigo. Wagner, vê se você consegue me ajudar. Exatamente. E é isso, né, Rafa? E eu costumo falar. Quem já viu o vídeo meu aqui no Liderança News, quem já viu na minha rede social, quem já foi meu aluno, quem trabalhou comigo, já escutou eu falar isso. Eu não estou falando de uma forma inédita aqui. Mas eu sempre digo que as coisas mais fáceis são as mais difíceis para resolver quando dá problema. Né? A gente pensa que é o contrário, em geral. Fala assim, se entrar uma quadrilha aqui e assaltar o condomínio, entrar dentro da empresa, nossa, vai dar um problema. Dá, lógico, sempre dá algum problema. Mas eu ouso dizer com assertividade que se roubar uma bicicleta, se roubar uma mangueira, se roubar um vaso de flor, dá tanto trabalho quanto uma quadrilha armada entrar no condomínio. Porque proteger uma bicicleta, proteger um quadro, um vaso, e já aconteceu comigo, o vaso de flor. O vaso de flor tinha uma florzinha especial lá do dono da empresa, né, das Conchichinas, não sei de onde que era aquela flor, que não tinha por aqui, e, né, a falta de cuidado foi mexido. Então, quando eu falo de um vaso de flor, não é metáfora. Pode ser até literal, nesse caso foi literal. Dá trabalho para resolver, porque aquilo que é considerado fácil, uma tarefa fácil, cuidar de um vaso, de flor, enfim, né, de aspectos gerais. Estou falando isso de uma forma geral. Teoricamente é fácil de resolver, né? Teoricamente é fácil de cuidar. E quando isso dá errado, dá trabalho para explicar, dá trabalho para resolver. E às vezes não é culpa do colaborador, é o líder, é a liderança que pulou uma etapa por conta da correria, por conta de achar que o pessoal já sabe, por conta de achar que não é necessário cobrar Achou isso ou falar mesmo, isso. Achou que era mais do mesmo, porém Exatamente. cada cliente é um. Exatamente. Cada cliente é um. Exatamente. Cada E cliente aí tem um dá errado. temperamento. Tá errado, exatamente. Eu tenho que adaptar o colaborador que esse cliente tem essa particularidade. O cliente X, ele tem essa particularidade. Ele gosta que as coisas sejam dessa maneira. Né? Mas se o colaborador ele não recebe esse treinamento antes de pôr de serviço, ele vai fazer mais do mesmo. Né? Ele vai achar dentro da cabeça dele, eu já sou profissional, trabalho tanto tempo na área, e isso aqui nunca deu problema. Nunca tive problema com isso. Eu nunca me preocupei com esses pequenos detalhes. Porém, eu sou detalhista. E sou perfeccionista. E sou chato. Então, o que para você que é profissional não é tanto trabalho assim, para mim me incomoda bastante. Porque, primeira coisa que eu vou te perguntar, a sua equipe está 12 horas trabalhando aqui, não é possível que eles não viram um furto de um vaso de planta. Eles não viram ninguém assinando com esse vaso de planta? É assim que funciona? Então, para você era um vaso de planta simples. Né? A pessoa saiu, para você era comum. Né? Mas para mim não era. Tinha valor. Né? Então, pequenos problemas. Isso. Você falou algo perfeito. Porque, teoricamente, um vaso de flor é algo comum. E se eu não entendo de flor, eu não sou um botânico, não sou, né? Para mim é tudo igual. Sim. Você falar que rosa é igual cravo, que cravo é igual canela, eu vou falar que tá certo, tá tudo bem, né? Então, é importante que eu sempre falo assim, né? Que a gente não é pago para avaliar aquilo que é importante ou não. A gente precisa compreender, né, qual é o nosso papel ali dentro da organização. Mas volto a dizer, para mim é uma negligência, uma imprudência, né, dos líderes de trabalhar por alguns motivos, trabalhar no automático isso e achar que o pessoal já sabe. Ou achar que o vigilante do posto vai treinar o novo colaborador de acordo com as normas, ou que o porteiro mais velho, o vigilante mais velho, a recepcionista mais velha vai ensinar e não vai passar detalhadamente, não vai passar aquilo que precisa ser informado. Vai dar errado, aí vamos trocar o vigilante de posto, e para mim isso é uma falha de liderança grave, para mim, né, Rafa? E porque isso se Exatamente. repete, a gente vê isso
todo santo dia, acontecendo em múltiplos lugares aí que a gente tem conhecimento, que a gente tem contato. E detalhe, Wagner, isso vai gerar um problema para o contrato e gera um problema para a empresa, consequentemente, e esse colaborador, ele se desmotiva. Ele se desmotiva. Ué, eu estou sendo regressado, mas eu cumpri com um procedimento. Ah, mas o procedimento estava errado. Tá, mas quem me ensinou? Exato. Eu não sabia que o procedimento era errado. Eu saí de um posto sem saber por quê. Né? Eu achei que estava trabalhando de forma certa, porque também não me passaram que era errado, que era certo. Então, dentro da minha visão de segurança, minha percepção de segurança, as atitudes que estavam tomando eram atitudes corretas. Então, eu achei que estava fazendo correto, porém não estava. Culpa dele? Não. Culpa da liderança que não orientou, não explicou qual era a demanda. Então, é uma sucessão os líderes aí podem ficar até bravo com a gente, né, Rafa? Mas, na verdade, a gente está trazendo aqui um ponto de reflexão. Porque, às vezes, também não é culpa desse líder. Né? Já vem de uma alta gestão, de uma alta liderança, que também não traz essa cultura, não traz esse direcionamento, não valoriza esses aspectos, está enfiado, né, no meio da operação, e quem olha para fora? Quem é que olha para os clientes? Quem é que olha para os protocolos? Quem é que vai sentar para elaborar? Quem é que vai fazer a gestão dos riscos? Né, Rafa? O que o pessoal está comentando aí, Rafa? Tem comentários no chat aí? Tem, vamos lá. O 3D Configurações mandou aqui um boa noite. O Emerson Garcia disse assim: o problema é quando o cliente acha que este trabalho vai sair caro e quebra todo o planejamento que se faz a ele. Né? De vez em quando acontece isso também. Uhum. Né? Rafael Filho também deu uma boa noite aqui, disse que é um ótimo tema. O Emerson continuou comentando: onde trabalho, estou fazendo alguns apontamentos de melhoria e as pessoas estão se incomodando. Quando você age na prevenção do problema, somos taxados de ruins. Né? Só para eu vou continuar nos comentários aqui. Uhum. O Emerson, pegando o gancho que você falou, nós trabalhamos com segurança, eu trabalho com prevenção. Eu prefiro ser taxado de chato. O profissional de segurança que se preze, ele é conhecido como chato, porque a gente cumpre com normas e procedimentos. Não dá para agradar todo mundo. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo, ainda mais quando a gente fala sobre mudança. As pessoas elas são muito avessas à mudança. Demoram muito a se adaptar. Porém, são melhorias que são necessárias. E, com o tempo, ela vai ser obrigada a se ver naquela situação, desde que você não perca a sua postura. Então, é normal. Trabalhar com segurança e não ser taxado de chato, costumo dizer nas minhas aulas. Né? Se você está trabalhando com segurança e não estão dizendo que o seu plantão é aquele plantão que as pessoas cobram procedimento, você está trabalhando de maneira errada. Então, trabalhar com segurança é isso, é ser taxativo, é cumprir com as normas e procedimentos e fazer acontecer. Voltando aqui. Só complementando, só uma frase. E a nossa atividade, né, Rafa, conforme você disse que é preventiva, né, a minha obrigação em alguns momentos como esse de dificuldade, de aceitação, de convencimento, é, no mínimo, se a atividade não der certo, é no mínimo informar. Então, se eu estou propondo uma melhoria, estou propondo um processo, propondo um protocolo de segurança, por exemplo, e está tendo resistência, o gestor não compreendeu, o síndico não quer aplicar, acha que vai dificultar, eu preciso registrar isso. Então, esse protocolo precisa ter um motivo e uma ação, um resultado em cima desse motivo, que pode ser positivo, ele pode ser positivo e pode ser negativo. Então, eu preciso propor... Não apresentar só o problema e não apresentar a solução. Isso, eu preciso... o problema o tempo todo. Tá, mas já solução esse problema. Talvez seja eu proponho, eu aponto o problema e aponto um protocolo. Olha, para resolver esse problema, nós precisamos fazer isso. Se nós fizermos isso, vai gerar isso. E se nós deixarmos de fazer, vai gerar isso. E deixa na mão do síndico, do administrador, do gestor, que no caso o Emerson aí comentou, para que aí ele dê o próximo passo. Porque provavelmente, se a gente estruturou bem esse processo, ele vai ter que tomar uma decisão. Ou ele vai assumir o risco que já é dele, ele vai deixar notório, né, notável, que ele está assumindo um risco que já é por natureza dele, ou ele vai aceitar qual é o protocolo de ação, ou sugerir alguma adaptação, mas para pô-lo em prática. Não é, Emerson? Eu imagino que deva seguir por aí, o que você comentou, só complementando. Vamos lá, continuando aqui, Wagner. A Wagner disse o seguinte: o problema vem em outras empresas que não comportam segurança e nem qualificação de colaboradores e perde por custos mais baixos. Acontece, esse tipo de situação acontece. Sim, custos mais baixos, às vezes a pessoa ela preza mais em pagar mais caro, ela é mais barato, né, principalmente segurança.
né? Quando fala de segurança, as pessoas que não entendem de segurança, a primeira coisa que fala em redução de custo, a primeira coisa que ela pensa é o quê? Vou reduzir o custo onde? O único lugar que ela não deveria reduzir. Ela reduz na segurança. Ou então contrata uma empresa que tem um... Ô, Rafa, a Wagner fez um comentário excelente. Wagner é minha parceira aí de Rio Claro também. Mas eu já falei disso num dos programas aqui, acho que da primeira temporada do Liderança News, a gente falou disso. Porque o cliente não percebeu o valor, Wagner. Ele tá pagando, vamos por 10 mil. E aí vem alguém e oferece por 6,5 o mesmo produto. E por que o pessoal normalmente troca? Porque ele não viu o valor. Ele não entendeu por que ele vai pagar 10 se ele tem uma proposta de 6,5. Então, estou só chutando valores, tá? Só um exemplo. Que pode ser 9. Tá falando de 10, pode ser 9. Não precisa ser uma diferença tão drástica assim. Então ele troca um serviço de 10 por um de 9, né? Não é só porque é barato, é porque ele não viu o motivo para que ele pagasse, que justificasse que ele pague 10. E aí, um dos programas Liderança News que a gente fez aqui, acho que na primeira temporada, está dizendo o seguinte, que os gestores, os líderes, os coordenadores, os gerentes das empresas de segurança precisam aprender, né, ou precisam colocar em prática. Eu não vou falar aprender, que é muita pretensão minha, mas precisa colocar em prática a apresentação de resultados. Então, assim, por exemplo, o que significa 12 horas de ronda? Se eu falar que o vigilante fez 12 horas de ronda, isso tem um significado gigantesco em termos de resultado. Eu falo resultado numérico. Né? Vamos supor que tenha 10 bottom para esse vigilante registrar numa ronda, trabalhando 12 horas numa noite. Quantos pontos de ronda, quantos pontos de visitação o vigilante fez nessa noite? Digamos que eu sou péssimo de conta, mas vamos supor que é 10 por ronda, 10 por hora, digamos que seja uma ronda por hora. Ele, no mínimo, ele visitou 120 vezes Vamos dar determinado. Vamos dar um desconto, vamos tirar a hora de janta. A hora de janta e a hora do almoço. 110. Mas vamos arredondar, porque normalmente passa, né? Normalmente ainda passa. Vamos trabalhar com essa hipótese, 100 a 120. Então, digamos que ele teve ali de 100 a 120 pontos de visitação de inspeção de segurança dentro do condomínio numa noite. Não é pouca coisa. Digamos que ele teve aí, 150 quilômetros, dependendo de qual é o tamanho desse condomínio, dessa empresa, 120 quilômetros de ronda dentro de um condomínio residencial. É quilômetro pra caramba, meu querido. Só que nós não temos essa cultura de fazer a apresentação de resultados numéricos para que o cliente entenda onde que está indo os 10 mil que ele está pagando. Né? Então, já foi tema de um programa Liderança News aqui, e mais para frente, quem sabe a gente pode voltar com esse tema aí. Concordo. Voltando aqui rapidamente aqui nos comentários, que a gente está aqui nos comentários e o tempo está passando também. Vamos aí. Gigi Carvalho, uma boa noite. O seu Cláudio Ramos diz o seguinte: sair do básico, analisar o cenário, nenhum posto de serviço é igual ao outro. Cada um com as suas particularidades. É exatamente o que nós dissemos aqui. Cada posto é um posto, cada cliente é um cliente. Né? O Leandro Ferreira também está presente. Adriana Bezerra, Vitor Nunes, Aquiles Costa, Lucidalva, o Blessed, Aquiles. Pessoal, não vou conseguir ler os comentários porque tem muita coisa, a gente tem muita coisa para abordar ainda. Eu vou tentar, no final do programa, né, voltar nos comentários para a gente continuar aqui, senão a gente vai ficar só nos comentários. Graças a Deus, legal. O chat está bombando, tem muita coisa aqui. Como sempre, então, como sempre. Ô, Wagner, mas o chat está bombando, mas eu estou com o aplicativo ligado. Falta o like. Ah, Rafael, putz, você lembrou, cara. Eu tava vendo uma luzinha piscando aqui e eu tava olhando e falando, caramba, o que é essa luzinha piscando aqui? Agora que eu vi, é o like. Tô com o aplicativo ligado aqui, consegui mapear. E tá piscando aqui, ó, justamente em cima do nome de quem não deu like. Mas como eles são nossos amigos, estão sempre aqui conosco, às vezes esquece, tá ali entretido ali na conversa aqui do Liderança News, e esqueceu de dar o like, né? Mas eu tenho certeza que, né, pra gente não mandar o boletinho depois, né, que veio aqui, consumiu o conteúdo, e saiu, não deixou nem um likezinho, pra gente não mandar o boletinho pra pagar, eles vão dar o like, a galera vai deixar o like pesado aí, né? Até para dizer se está gostando ou não do nosso conteúdo, né, Rafa? Exatamente. Está gostando do conteúdo do canal? Vai fazer o seguinte: vai deixar o like, vai colocar assim, hashtag normas e procedimentos. Boa. E vai deixar aí no comentário. E se inscrever, E se inscrever. E se inscrever no canal também, não pode esquecer. Tem um botão aí, ó, inscrever-se. Mas é isso, Rafa. A galera sempre tá nos apoiando aí nos conteúdos, né?
Aí, Rafa, como resultado prático disso, né, a gente vai ter um problema aí de segurança, ou a gente vai ter um problema de operação, né? Que uma coisa puxa a outra, né? Provavelmente, se eu estou tendo um problema de operação, é muito provável que esteja, né, isso vai gerar algum tipo de falha, algum tipo de insegurança, algum tipo de não conformidade, né? Então, olha a bola de neve, falando de neve, né? Falando de Literalmente. neve, olha a bola de neve que vai se formando aí, né? Quando essas etapas anteriores que a gente comentou aqui, elas deixam de ser executadas, né? Não tem nem como comparar. Às vezes, para o colaborador, é uma coisa muito simples. É uma coisa que ele deixou de cumprir. Né? Mas, para mim, que sou cliente e pago para aquele serviço ali, né, me gera dor de cabeça. Lembra, Wagner, que no início do programa eu falei que eu tinha uma dor? Eu queria sanar aquela dor, Wagner. Não quero sentir mais essa dor. Eu estava com esse problema. Por isso que eu te chamei. Chamei você e a sua equipe. Porém, em algum momento, eu voltei com essa dor. Então, tá me incomodando. É simples, mas com aquela pontada, né, que a longo prazo vem crescendo, que você perde controle. É exatamente isso. São pequenas situações simples que o próprio colaborador ele consegue resolver. Muitas das vezes ele não resolve porque ele não recebeu treinamento específico. Né? Concordo que às vezes a liderança falha por conta disso. Mas o pior, Wagner, é quando ele sabe. Quando ele sabe. Aí ele acredita que todo o seu conhecimento. Aí ele cai na rotina do posto. Ele cai na rotina do posto, porque não está no posto todos os dias, e acaba negligenciando os procedimentos daquele posto. E é onde começa a dor de cabeça, onde começa o problema. Negligenciar as normas e procedimentos do posto de serviço. Né? Ô, Tudo Rafa, foi. e Pode esse falar. tema eu sei que você é campeão, eu sei que você é muito bom nisso, a gente já esteve conversando, você é um cara fantástico no quesito normas e procedimento, é especialista. Eu queria que você comentasse um pouquinho, né, do manual. O Eduardo disse aí no começo, né, que nesses anos todos aí de jornada nunca viu o manual de serviço, ou até existe e está lá engavetado, né? Eu sei que você é especialista nisso, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância do manual de normas, ou o manual de procedimentos, ou o manual do colaborador. Sim, o manual do colaborador. O manual do colaborador é entregue junto com o código de ética da empresa. Ali são todos os procedimentos que o colaborador ele pode adotar, ele deve adotar. Ali está os seus direitos e deveres, está o código de ética da empresa. Vamos lá, a empresa diz, né? A gente sabe que, como nós estávamos comentando nos bastidores, que não existe uma lei, né, que impeça que o colaborador, que a pessoa não faça barba no trabalho, né? Ter barba grande, cabelo grande. Né? A gente sabe que não existe uma lei. Porém, a minha empresa, ela não aceita regras da minha empresa. E você, como colaborador, você assinou um contrato, né? E um termo de responsabilidade. Sabendo disso, a minha empresa não aceita cabelo grande e barba. Você aceitou, certo? Beleza, então você está de acordo com isso. Porém, com o decorrer do tempo, Wagner, o que vai acontecendo? Você vem deixando a desejar. Você passa, né, deixar o seu cabelo grande, passa a deixar a sua barba grande, e isso vem incomodando, que vem ferindo principalmente a imagem da minha empresa, que não foi aquilo que eu passei, que não é aquilo que eu quero. A empresa é minha, eu tenho meus procedimentos, eu tenho minhas normas. Ponto. E as normas e procedimentos do posto, eu costumo dizer que é a Bíblia do profissional. É a Bíblia do profissional. Ali está o que você pode, o que você não pode fazer dentro de um contrato. Pelo menos na empresa que eu trabalho, existe o coordenador de qualidade. O coordenador de qualidade ele vai até o contrato, ele faz uma análise de vulnerabilidade, ele vê qual é a demanda, ele vê quais são as necessidades do cliente. Aí sim é montado as normas e procedimentos de acordo com o que ele viu ali, né, de necessidade, e sempre pergunta para o cliente se ele quer acrescentar algo a mais. É sempre bom a gente ter esse contato com o cliente, até porque a casa é dele. Né? Eu vou criar normas e procedimentos para a sua casa e vou te perguntar: você está de acordo com isso? Não, sim, estou de acordo. Ótimo. Então, agora vamos colocar em prática. Aí cresce de importância a liderança pegar essas normas e procedimentos, pegar a equipe que vai compor aquele posto de serviço. Pessoal, nós estamos com o cliente X. O cliente é assim, assim, assim. Ele quer que o serviço seja assim, assim e assado. Ponto. Simplificando, né? Que se a gente for falar, a gente vai falar muita coisa. O simples é isso. O coordenador de qualidade, ele vem. Eu não sei se na empresa que você trabalha era assim, pelo menos na empresa que eu trabalho, o coordenador de qualidade é responsável por montar as normas e procedimentos do posto. Ele vai montar as normas e procedimentos do posto de acordo com as minhas necessidades.
do que eu vou passar para ele, o que pode e o que não pode fazer. Ó, aqui, o Wagner, eu não permito que os clientes, eu quero que as pessoas que estão dentro do veículo, elas desçam do veículo e passem por uma revista. Aqui na Inclusa, somente o condutor e o veículo passam por uma revista. Ótimo, normas e procedimentos. Então, tudo que é referente ao que você precisa saber como colaborador, está ali. Do ASG ao supervisor. Tudo que você precisa saber, está ali. Quer agregar mais alguma coisa, Wagner, sobre isso? Não, pode continuar, é isso mesmo. Então, é a Bíblia, é o que você pode e o que você não pode fazer. Eu estou com dificuldade. A gente sabe que as normas de procedimentos, elas mudam de acordo com o cliente. Às vezes o cliente ele tinha uma determinada ordem, porém, né, ele não quer mais aquela determinada ordem, aí ele foi e expressou. Né? Olha só, pessoal, a partir de hoje não quero mais que cumpra esse procedimento. A partir de hoje, todas as pessoas podem entrar no veículo. Perfeito. Vou acatar a ordem do cliente, porém, vou comunicar a liderança, né, que o cliente solicitou. Essas informações a gente coloca no livro de ocorrências para quando que a gente vai atualizar as normas e procedimentos, essa nova demanda do cliente já esteja inclusa nesse novo procedimento. Isso. Então, Cara, é exatamente isso. Sensacional isso, essa questão da atualização que você falou, porque partindo do pressuposto ou do princípio que alguns lugares nem existe, cara, você falar em atualizar foi extraordinário, né? Wagner, e ainda falo mais. E precisa entrar na cultura do pessoal isso aí, né? Exatamente. E ainda falo mais. Eu costumo dizer que o colaborador, ele é o principal analista de vulnerabilidade. Porque eu, como coordenador de qualidade, eu vou ali para fazer uma análise prévia. Porém, quem está todos os dias no contrato são vocês. Então, o que a gente sempre aconselha? Vai fazer uma análise de vulnerabilidade? Vai mudar alguma coisa no posto? Conversa com a equipe que está ali. Porque você que está 12 horas ali, você sabe o pulo do gato. Você sabe qual é a dificuldade, você sabe o que pode mudar, você sabe o que pode melhorar. Pronto, com as suas informações, eu vou mudar todo o cenário. Consequentemente, o cliente vai sentir uma melhor sensação de segurança, né? E a permanência do contrato, ó, garantida. Ponto. Ô, Rafa, e isso parece tão básico, né? A gente está falando aqui pro Brasil inteiro, Rafa. O Brasil inteiro, o programa Liderança News, através do canal do professor Teanes, chega nos 4 cantos do Brasil e até em alguns locais fora do país, né? E nós estamos discutindo aqui algo que, teoricamente, é básico, né? É a beabá da segurança, né? E aí eu fico pensando, e por que na prática a gente vê ainda que muitas vezes, em muitas ocasiões, isso não acontece, né? Como o Eduardo comentou, outros colegas aí, né, com certeza estão comentando, né? Então eu fico, assim, um pouco intrigado com isso. Por isso que eu falei que no começo é um tema até complexo, porque é algo que faz parte do beabá da segurança e que, na prática, nós temos uma dificuldade enorme de aplicação. Se você fala de controlar isso, eu sei que estabelecer os controles em cima disso tudo não vai ser 100%. Mas nós não temos nem, nós não temos nem, às vezes, os protocolos básicos para conferir, como você falou, coordenador de qualidade, por exemplo, ou um setor de qualidade, ou alguém que possa fazer esse papel, para ver, para auditar se os protocolos mínimos, básicos de segurança, que foram combinados de parte a parte, estão sendo executados, né? É necessário que todos trabalhem por um bem comum. Né? E parte da empresa também ter esse contato, né? Esse cuidado com o cliente. Porque o cuidado que você vai ter com o cliente é a manutenção do seu contrato. É a manutenção do contrato, saber como é que o contrato anda, saber se Rafa, outra coisa que você falou aí agora, só para não perder, que o tempo está correndo aqui. Um contrato, quando a gente fala assim, manutenção de um contrato, o que significa um contrato? Só para o pessoal ter ideias mais claras, né? O que significa um contrato? Às vezes nós estamos falando de valores, de um contrato de uma prestação de serviço, de valores que envolvem. Eu vou dar um exemplo aqui básico, tá? De um posto de portaria que começa aí na faixa dos seus 17, 18, 19, 20, 21, 22 mil, a depender do local, de alguns detalhes aí que pode estar inserido nesse contrato. Nós estamos falando de um posto de, vamos arredondar, de 20 mil reais, que o cliente está pagando uma conta de 20 mil, e que pode chegar a 50, 60, 70 mil, a depender do escopo, da quantidade de efetivo contratado, mensal. Nós estamos falando que no final do ano existe uma demanda, né? Vamos tirar pelo mínimo, tá? Vamos tirar por um postinho simples de portaria 24 horas por dia, 20 conto. Vamos arredondar.
Nós estamos falando de R$ 240 mil investidos nesse serviço de segurança anualmente. Então, quando a gente fala de manutenção de contrato, existem valores em espécie, né, valores financeiros que estão envolvidos em toda essa geração de demanda que nós estamos falando aqui, e que a concretização, se é justo, se vale, se está sendo válido pagar essa fatura, é o seu trabalho de vigilante, de porteiro, de recepcionista, de ASG, de líder, de coordenador, de gerente, é que vai comprovar, que vai dizer se está valendo a pena pagar ou não. Sim. Olha que louco isso. Quantas coisas tem envolvidas, e eu gosto de ser mercadológico, como eu disse no começo, e levar essas ideias para uma reflexão. Eu falo, né? Olha Wagner, quanta coisa. Você falou, eu pego eu falo muito assim admissional também, né? Em todas as esferas. Nós falamos sobre um monte de coisa aqui, mas todo mundo no contrato é importante. Então, é bom que na admissão do colaborador, essa missão, visão e valores seja apresentada para ele. Que ele já sabe mais ou menos como é que a empresa vai, funciona, como é que anda. Lógico, no cliente ele vai receber outro tipo de treinamento de determinado cliente. Porque se o colaborador não recebe isso, a gente sabe que por conta de um colaborador, uma atitude, né, mal interpretada pelo cliente, uma atitude errada que o colaborador toma no posto de serviço, é menos de 240 mil, acaba o contrato, Wagner. Exatamente. Se tiver um colaborador seu que não está de acordo com as normas e procedimentos do meu posto, da minha casa, vamos dizer assim, que eu ajudei a criar. Então, se eu ajudei a criar, então eu sei como funciona. Então, eu quero que seja dessa maneira. A partir do momento que eu vejo um colaborador fugindo do que foi pedido, eu vou reclamar uma vez, vou pedir mudança, vou reclamar duas. Isso é manutenção, e a manutenção não está acontecendo, hein, Wagner? Pedir uma vez, mudança, treinamento. Pedir 2 vezes, mudança, treinamento, não mudou. Wagner, acabou o contrato. É exatamente isso. E eu já passei por essa situação, viu, Rafa? A gente às vezes comenta aqui de erros e acertos que nós também cometemos, né? Em algum momento ou a qualquer momento, a gente está sujeito a cometer esses erros, né? E eu penso assim, né? Eu tenho a minha carreira, independente de que empresa que eu tenho a minha carreira, eu preciso fazer a gestão da minha carreira profissional. E eu sempre pensei assim, não é agora em cargos de liderança, mas desde do início, né? E eu entendi que eu preciso fazer acontecer. Eu tenho que cuidar da minha carreira profissional. E essas demandas todas, né, que o Rafael está apontando aqui, que nós estamos apontando, ela é importante porque o meu nome, a minha qualificação, a minha... Você sabe que eu tô fora, né, e tô escutando outro idioma aqui, e, cara, tá começando a dar um nó na cabeça com algumas palavras, né, mas eu tava à tarde hoje, já tava meio bugado. Mas eu ia falar reputação. A minha reputação tá em jogo, né? Tá em jogo. Lógico. E eu nunca esperei ninguém vir me pedir para fazer as coisas. Aliás, fiz muitas vezes agendas, né? Coloquei agendas aí para o efetivo que a empresa nem sabia que eu estava executando ao certo. Mas por quê? Porque tinha a ver com o meu nome, com a minha reputação, com a minha filosofia de trabalho, e que está envolvida no processo, porque às vezes o cliente está se relacionando comigo, que eu sou o supervisor, por exemplo, que estou respondendo pelo contrato, ou coordenador que seja. Então, né, Rafa, e tem tudo, tem muita coisa envolvida nesse processo aí, muita coisa. E não dá para deixar ou ficar esperando a gente ver o que vai acontecer, porque no final a gente tem que sentar para justificar um contrato, que às vezes o cliente não quer dar sequência, o cliente não se sentiu atendido, né? Toda aquela necessidade apresentada lá no início não se concretizou na prática, em termos de solução. E aí? Tô com dor. E aí? E aí, como é que a gente vai explicar, né? Tanta gente boa trabalhando, tantos profissionais qualificados, muito bem qualificados, porque dá a impressão que o pessoal é ruim, não. Pelo contrário, tem muita gente boa. Inclusive, esse pessoal do Liderança News aqui sempre surpreende, né? Quando a gente lança uma pesquisa no chat, né, as ideias do pessoal bate, é um pessoal que já pratica, um pessoal que leva para frente, um pessoal que compartilha, porque só o fato deles estarem aqui, né, Rafa? Toda essa rapaziada aí, mostra que é uma galera engajada, que é um profissional comprometido, né? Mas, de alguma forma, todo mundo está sujeito aos erros e acertos. O que não dá é para ficar esperando alguém falar, né? A gente tem que ter essa percepção desenvolvida, né? É a proatividade, né, Wagner? Se não fazer sem esperar. Primeiro,
Independentemente de crachá de empresa, do que esteja gastando da sua carteira de trabalho, se preserve, se preze como profissional. É o seu nome. O seu nome é acima de qualquer coisa. Consequentemente, o nome da empresa. Se respeite como pessoa, se respeite como profissional. Porque se você não se respeitar como pessoa e como profissional, consequentemente, você não respeitar mais nada. Você não tem respeito por você mesmo. Né? A gente vê ainda algumas dificuldades do colaborador. Ele esquece, primeiramente, que antes do nome da empresa vem o nome dele. Vamos lá, Wagner, um exemplo. Eu sou cliente, eu contratei um serviço de segurança. Eu contratei o serviço de segurança 24 horas, Wagner. Independente para mim de tempo, se está chovendo, se está frio, se está ventando, eu estou pouco me importando por tempo. Eu quero vigilância 24 horas. Não estou nem aí. Eu estou pagando. Sendo que a casa é minha, Wagner. Eu não tenho obrigatoriedade nenhuma de te avisar que eu estou chegando. Nenhuma. A casa é minha. Aí eu chego na minha casa, onde eu acredito que tenha uma equipe de segurança pronta, em condições para me atender. Eu chego na minha casa, eu não encontro uma equipe de segurança que eu estou pagando. Não estou dizendo nem 240 mil, você falou de portaria, eu estou falando agora de vigilância. 240 mil era de portaria. Pode pôr quase o dobro, né, Rafa? Pode pôr quase o dobro de valor. Eu estou pagando, eu acredito, você me vendeu missão, visão e valores. E você falou que não ia ter dor. Aí eu chego, não tem ninguém. Ou o contrário, eu vejo alguns colaboradores dormindo. Aí eu penso comigo, eu estou pagando quase 480 mil de fatura, né, para as pessoas virem aqui para minha casa dormir. Então, olha o problema. É complexo. Né? Complexo. Extremamente. Né? Extremamente complexo. Eu estou pagando um serviço, eu vou exigir qualidade. Então, cresce de importância o colaborador ter respeito por ele, trabalhar com maturidade, porque é muito fácil você fazer o errado. É muito fácil você fugir nas normas e procedimentos. Wagner, todo colaborador entra com 100%. Todo mundo é contratado com 100%. Difícil é você manter. Difícil é você manter. Todo mundo entra com 100%. Aí você vai amadurecendo, você vai vendo o quanto é importante você manter aquele 100%. Primeiramente porque é o seu nome. É o seu nome. Sim. O contrato acaba, empresa falha, mas seu nome fica. Então, exato, como é que você quer ser reconhecido no mercado de trabalho? Né? Olha só, a gente é reconhecido aonde, Wagner? No Brasil inteiro. Porque a gente preza o nosso nome. Não é isso? A gente quer ser reconhecido pelo trabalho, o bom trabalho que a gente vem executando. Então, a gente tem que prezar sempre. Independentemente de crachá de empresa, se preserve como profissional. Se respeite. Sem dúvida. Ô, Rafa, como é que tá o chat aí? Wagner, vou te falar, eu tô perdido. Porque tem muita coisa. Manda aí, manda algumas aí para nós. Deixa eu filtrar aqui, cara, porque deixa eu ver onde eu parei. Deixa eu ver. Manda aí. Vamos tem lá. Mais duas perguntinhas que eu quero fazer para você, mas eu queria ouvir o chat antes. Beleza. Duro é quando o nível de segurança do posto está próximo de zero e ocorre furto e roubo, e apontar a prestadora de serviço que fica com medo de perder o contrato e acaba com o porteiro. Né? Deixa eu ver outra aqui. Deixa eu pegar o que uma mais para baixo, peguei muito para cima. Opa, Douglas, boa noite, meu camarada. Douglas, nosso companheiro de equipe. Ô, Douglas. Presente também. Muito boa abraço, noite, Douglas. Deixa eu ver aqui. A Gigi diz o seguinte: existem líderes que precisam buscar culpados para ficar bem com seus superiores. E, infelizmente, a corda vai arrebentar no lado mais fraco. Isso não é o líder que é fraco. O líder que é fraco. Para mim, ele não tem caráter. Né? O líder, quando a gente é líder, a gente entende. Eu erro, e erro muito. Da mesma forma que o Wagner erra e também erra bastante. O problema não é errar. O problema é quando você não reconhece o erro. Aí já é desvio de caráter. Não assume, Existem pessoas que têm essa atitude ainda. Né? Culpada. Acham culpados para o seu erro. Né? Essa pessoa, para mim, ela é fraca. E o perfil que eu tinha dela como líder, para ter essa atitude, ela perdeu comigo. Eu não consigo mais te enxergar como líder. Para mim, você perdeu todo o respeito. A confiança que eu tinha por você, você pegou um copo de vidro, que é a confiança que você pegou e jogou no chão. Agora, tenta colar aí. Né? Que eu já não tenho mais confiança em você como líder. Essa é a minha visão. E outra, beabá, né, Rafa? Beabá da liderança, né, cara? Básico. Estabelecer uma relação de confiança com os colaboradores. Exatamente. Mas manda aí, Wagner, como o tempo tá passando. Nem percebi. Bom, Rafa, hoje, então, tem que estender mais umas 2 horas o programa hoje para a gente poder falar pelo menos um pouco, né? Nem percebi. Mas vamos lá, eu queria te fazer uma pergunta que a gente conversou nos bastidores aí. Eu queria que você trouxesse aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Qual foi a sua percepção com relação à pandemia? Por quê?
Agora, graças a Deus, nós estamos saindo da pandemia. Praticamente a pandemia já não existe mais. Existe o vírus circulando, mas não um estado pandêmico, né? Digamos assim. Mas principalmente no começo, quando era tudo muito novo, passou a integrar os protocolos de segurança das equipes ações relacionadas ao Covid, à prevenção do Covid. Sim. Cara, foi muito louco isso. E eu queria que você falasse um pouquinho de como foi a sua percepção, de como foi aí a sua atuação nesse sentido. Na época da pandemia, que aqui no Rio de Janeiro, eu estava exercendo a função de SPP. Né? Eu era SPP na época, então algumas situações que aconteceram no posto de serviço de referente ao contrato, né, foram implantadas por medidas de segurança. Particularmente no posto que eu trabalhava, existia um tablet. Né? Um tablet, né, ele ficava certa altura, a altura da pessoa, se a pessoa não fosse tão alta assim, ela baixava um pouco. Esse tablet ficava responsável por fazer a leitura corporal de todos os colaboradores. Foi uma determinação do cliente. Ninguém entra no empreendimento se não passar pelo termômetro. É um termômetro digital. Mas a gente sabe como é que funciona a tecnologia. Né? De vez em quando a tecnologia para de funcionar, né, Wagner? Né? Ainda mais que é eletrônico. E muitas das vezes existiam colaboradores que ficavam avessos a fazerem a leitura, né, do profissional ali. Eu não vou fazer porque eu não sou enfermeiro. Eu não vou fazer porque... Vamos lá, pessoal. Medidas de segurança. Não só para o empreendimento, mas também para a sua. A pessoa está passando por um período de pandemia, né? Era uma situação que era uma situação de mudança para todo mundo, mas é uma situação que eu vejo assim, está com dificuldade, está difícil, é uma oportunidade que eu tenho de crescer ainda mais. É porque na dificuldade que a gente cresce, de me qualificar ainda mais, de melhorar, né, como profissional ainda mais. Mas não, algumas pessoas no início tiveram muita dificuldade por conta dos protocolos da pandemia. O uso da máscara, pediu o uso da máscara, ficavam um pouco envergonhadas de não querer se expor e de passarem no terreno, ou então usarem os aplicativos. Eu não lembro como é que se chama esse aparelho. Um aferidor, né? Um aferidor de temperatura lá. De temperatura ali, porque diziam que não eram enfermeiros. Mas eu não sou enfermeiro, eu sei que você não é enfermeiro. Eu tenho total ciência que você não é enfermeiro, mas eu também tenho total ciência que você é profissional e sabe cumprir com os normas de procedimento. De você aferir a temperatura de alguém que vai entrar no empreendimento, isso não vai dizer que você não é profissional. Muito pelo contrário. Vai dizer que você é um bom profissional e sabe cumprir com normas de procedimentos. E não é nenhuma situação anormal. O cliente não pediu para você ir do lado de fora e render alguém do lado de fora. Ele não pediu para você coisas absurdas. É uma situação simples de segurança. Aí você tem que fazer que o colaborador entenda. Você tem que narrar uma história, né, Wagner? Você conta uma história, tem toda uma tratativa para ele entender que aquilo ali é necessário, pelo menos temporariamente. É necessário. Pelo menos em alguns locais aqui do Rio de Janeiro, a gente não vê mais nem o termômetro eletrônico. Mas no início da pandemia, muitos lugares, a medida foi essa. Então, a gente tem que se adaptar. Né? O que a demanda quer. Às vezes, o cliente quer hoje, ele não quer amanhã, Wagner. Hoje eu quero todo mundo que peça, todo mundo tem que passar aqui, tem que passar pelo termômetro. Sexta-feira, Wagner. Não, sexta-feira eu não quero mais. Acabou, essa determinação acabou. Você vai falar, positivo. Normas e procedimentos. Coordenador, supervisor, a determinação do cliente a partir de hoje foi essa aqui. Estou comunicando o senhor só para o senhor tomar ciência. E, principalmente, compartilhe as informações com a liderança. Porque, muitas das vezes, você que está na ponta da lança, você vai receber a informação primeiro que o teu líder. Né? Então, compartilhe essa informação com a liderança, municia o seu líder de informações para que ele atualize essas informações e te ampare. Né? Para ele saber o que está acontecendo. Porque se você não compartilhar essa informação com a liderança, acontece algum problema, eu não consigo te ajudar. Porque você não me passou. Não é assim? Exato. Esse é um bom exemplo da pandemia para mostrar que a gente precisa se reinventar, que os protocolos, embora eles tenham uma finalidade de preservar a vida das pessoas, de preservar a segurança do patrimônio, eles precisam estar adaptados a uma realidade, né? E que o profissional, especialmente o profissional nos dias de hoje, nesse contexto social que a gente está vivendo, com todas as mudanças, né? A gente está numa fase de transição, né? De geração, a gente está numa fase de transição de cultura social, que eu não vou entrar no mérito se é melhor, se é pior, mas existe eu tenho minha opinião, claro, mas existe uma fase de transição. E a gente que está no mercado, que está na linha de frente, porque nós somos linhas de frente aqui, né, todos nós aqui,
a gente tem que ter uma boa interpretação de cenário. Eu sempre bato nesse ponto também nos meus treinamentos. Capacidade de percepção de cenário, né? Para ver onde é que as coisas estão indo, para onde é que as coisas estão sendo direcionadas, qual é o meu papel. Se meu papel muda, se meu papel permanece, se ele vai ser agregado a uma outra atividade ou função. Então, o exemplo da pandemia, que houve muita resistência no começo, e eu me lembro de ter ido no sindicato uma vez pedir uma orientação, Rafa, logo que começou a pandemia, nos primeiros meses. Porque era tudo muito novo, né? Sim. E eu lembro que eu fui no sindicato aqui da região onde eu moro, e eu fui conversar com o presidente do sindicato na ocasião, ele falou, Wagner, você quer saber de uma coisa? Nem nós temos a resposta. Nem nós sabemos exatamente o que nós vamos fazer. Então, todos estão envolvidos no processo, né? E foi um momento que todo mundo teve que se adaptar, todo mundo teve que ceder um pouquinho, e é um exemplo de que nós precisamos estar atentos e sermos flexíveis, aí nós não vamos falar disso hoje, mas sem perder segurança, que alguém já comentou aí no chat, sem deixar a segurança de lado, sem deixar a organização de lado, sem deixar o senso, né? O senso, a natureza do nosso trabalho de lado, mas ao contrário, fazermos tudo isso com uma boa capacidade de adaptação e de entrega de resultado. Então, foi um exemplo muito interessante esse da pandemia, que vai derivar para outras temáticas também dentro do nosso segmento, com certeza absoluta. Não é? Positivo. Ô, Rafa, tem ainda, né, um assunto aqui na pauta que você comentou de direitos e deveres. Eu acho que é legal a gente falar rapidamente, né? A gente sabe que tudo isso, quando a gente fala de norma, procedimento, de obrigação, de ter que fazer ou não ter que fazer ou deixar de fazer, existe direitos e deveres de parte a parte aí, né? E é importante a gente deixar alinhado isso também, né? Perfeito. Wagner, é bom que você falou nisso aí para a gente finalizar com o pessoal. O que acontece, pessoal? Quando a gente fala de direitos e deveres do profissional, costumo dizer, a gente escuta muitas pessoas falando que a principal ferramenta da segurança, do vigilante, é papel e caneta. Ah, é papel e caneta, papel e caneta, papel e caneta. Discordo. A ferramenta de qualquer profissional que se preze chama-se conhecimento. Conhecimento, ponto. Se você tem papel e caneta e você é analfabeto, não adianta de nada. Não vai adiantar de nada. Você tem papel e caneta, mas sabe escrever? Não. E aí, o que vai adiantar? Então, primeiramente, você tem que ter conhecimento da sua profissão. O que você pode, o que você não pode fazer. E eu que estou na empresa, não sou obrigado a te citar, porque você fez o curso de formação, então você tem por obrigação saber que você é profissional de segurança privada. Confere? Então, você conhece normas, conhece direitos e deveres que foi apresentado na sua formação. Se não conhece, se não lembra, procure relembrar. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, o colaborador se demanda com situações que o cliente diz que ele tem que fazer e fogem dos seus direitos e deveres. Um exemplo, vigilante patrimonial, a sua área de atuação. A sua área de atuação só pode servir de suporte de arma dentro das limitações do contrato. Certo? É ali o suporte de arma, tem porte de arma funcional. Sai do contrato, porte legal de arma. Aí o colaborador, não, mas o cliente disse que eu tenho que ir do lado de fora para receber as pessoas a 200 metros do posto. Vamos lá. Se você for do lado de fora do seu posto, você vai responder o 328, usurpação do poder público. Você vai estar atuando como se fosse órgão de segurança pública, sendo que você não é. Sendo que você fez. Sendo que se você tivesse conhecimento das suas atribuições, você iria. Né? Não é que você vai contra o cliente. Não, mas você é profissional. Você sabe se posicionar. Olha só, seu Rafael ou seu Wagner, situação é o seguinte. Não sei se o senhor tem conhecimento, a minha área de limitação só vai até o portão. Se eu for fora dos limites, eu vou responder por porte legal de arma. Porque, às vezes, o colaborador ele não tem conhecimento, ele acata suas situações, ele deveria ter, mas ele não busca. Aí passa por situações que ele mesmo poderia resolver. Ele vai pegar essa informação, ele vai dizer um não para o cliente, mas sabendo não dentro do conhecimento, né? Para maiores informações. Na categoria, né, Rafa? Na categoria. Né? Para maiores informações, o senhor pode compartilhar essa informação com a minha supervisão e com a minha coordenação, que também estão cientes da minha área de limitação. Talvez o senhor não saiba, né? Mas a área do vigilante patrimonial é aqui. Pronto. Aí ele vai passar para o coordenador e o supervisor vão passar a informação para o cliente e, dependendo da situação, ele coloca até um SPP no posto, que é alguém que trabalha do lado de fora e contrata o SPP, dependendo da forma que ele vai abordar a situação. Então, é necessário que o profissional saiba se posicionar. Ele tenha conhecimento das suas atribuições, até onde é minha área de limitação. Porque eu sou cliente, Wagner, eu sou cliente, sendo que não tenho nada de segurança. Eu vou te pedir milhões de coisas. Né? Vai dar um problema. E vai dar um problema. Aí, suponhamos, você foi do lado de fora,
né, por uma determinação minha. Porque eu mandei, eu pedi que você fosse. Sendo que você não quer ir contra o que eu te pedi. Você foi lá fora. Sendo que que você foi lá fora, Wagner, aconteceu um roubo. Você roubaram o seu armamento, Wagner, do lado de fora. Né? E agora, Wagner, o problema? Ai, Aí meu Deus. você vai pegar e vai falar assim, não, mas o cliente que te pediu. Eu falei, eu te pedi, não, perguntei se podia. Você é profissional, você não conhece a sua área de limitação, não? Ah, mas o senhor que pediu. Eu falei, mas o profissional é você. Você deveria me dizer que você não podia. Não é assim que funciona? Então, o profissional tem que saber, tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento de causa. Onde eu posso atuar, onde eu não posso atuar. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Ah, tem uma poça d'água ali, vigilante, fica pulando ali até acabar o plantão. Você vai fazer? Não. Você não vai fazer. Não é assim que funciona? Exemplo simples. Então, tem que ter conhecimento. O que eu posso e o que eu não posso fazer. Quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, quais são as minhas atribuições que no posto de serviço. Primeiro, saiba o código de a missão, visão e valores da sua empresa. Melhor dizendo, se conheça como profissional, se respeite. Conheça código de política de qualidade da sua empresa. Segundo, conheça as normas e procedimentos do seu posto. Não trabalha com eu achei. Achismo é a certeza de todos os erros. Viu alguma dificuldade, sentiu alguma dificuldade? Passa a informação para a sua liderança. Compartilha com a sua liderança. Com certeza, você tem um bom líder e ele vai te amparar. Vai saber exatamente, vai te dizer, ou te orientar. Ó, aqui. Pode deixar que com o cliente eu converso. Não toma essa atitude. Com o cliente eu me entendo. Eu vou explicar para ele o motivo que você não pode atuar do lado de fora. Ponto. Mas tem que ter, conhecimento e buscar o conhecimento, senão você não vai fazer nada. Tem que saber levar esse assunto, né, Rafa? Sim, exatamente. Consegui? Fui bem? Pô, show de bola, show de bola. Show de bola, Rafa. E, Rafa, a gente precisa terminar, né? Estamos aí um pouquinho já à frente do horário. E eu queria agradecer. Se você quiser fazer mais alguma menção ao chat aí, Rafa, enquanto a gente vai aqui para o final, tem mais alguém aí que você queira destacar? Vamos lá. O Fernando Silverblom, não sei se pronuncia dessa maneira, disse assim: a grande maioria dos vigilantes nunca leu realmente a Lei 7.102. Né? Quando as pessoas vêm conversar comigo sobre segurança privada, Rafael, eu quero ser vigilante. Primeira coisa que eu falo para você, quer ser vigilante, primeiro pergunto se ele gosta. Você gosta de ser vigilante? Você sabe o que é ser vigilante? Ah, eu sei. Então vamos fazer o seguinte: você me indica alguma coisa? Eu falei, te indico a portaria. Leia. A portaria 32, 33, leia a Lei 7.102. Lê. Aí depois você fala se você gosta. Depois você entra no site do sindicato e procura ver o salário. Aí você veja se é bom para você ou não. Aproveite e leia a convenção. Leia a convenção, coletiva da categoria, que tem lá o salário e mais uma centena de informações lá, né? Leia. Aí depois você fala, nossa, me vi, consigo me ver como profissional de segurança. Ótimo, aí a gente vai começar sobre segurança. Porque não tem como começar segurança se você não sabe o que é. Tem que saber o que é ser vigilante. Sabe o que é ser vigilante? Então, ali está um pouco da nossa história, o que você pode, o que você não pode fazer, e principalmente a remuneração, porque você não vai se frustrar. Você vai entra para cá consciente. Vem consciente, para que você não evita problema. Deixa eu ver mais aqui. Ainda botou vigilante, só gosta de reclamar. Isso é quase reclamação da nossa profissão. Padrão. Isso é normal. Isso é normal. O Emerson colocou aqui também: medo de sair do posto com premiação, fala mais alto para alguns. Eu não peguei o contexto em si da pergunta, então não tem como eu agregar nessa resposta que você deu. E para finalizar, o Eduardo também disse assim: é impossível exigir direitos e deveres quando uma empresa deixa seus colaboradores trabalhando por mais de 36 horas. É uma sucessão de falhas, né, por parte da empresa também, que não tem uma boa gestão, não tem uma boa liderança, está aí sujeita a receber um passivo por conta de atitudes, né? Isso é o que mais acontece. A empresa ela vem agindo no escuro, vem agindo de qualquer forma, né? Consequentemente, vai gerar um passivo, né? Não só um, porque uma coisa chama a outra e vai virando, como o Wagner falou ali, uma grande bola de neve. Então, pessoal, né, tem muito comentário aqui, se eu ficar lendo os comentários, mas agradeço de coração os comentários que estão aqui, tem bastante coisa, né? A gente não consegue ler tudo, mas na medida do possível a gente sabe que vocês estão compartilhando nossa live e estão principalmente participando, que são mais importantes para nós. Então, pela minha parte, que eu agradeço, né, diretamente do Rio de Janeiro, né, representando aqui o Rio de Janeiro, agradeço a participação de vocês e deixo aí para vocês, pessoal. Gostou da live de hoje? Hashtag normas e procedimentos aí para finalizar. Quer falar mais alguma coisa aí, Wagner? Sim, não esquecer, né, pessoal, de deixar o seu like, né? É muito importante para nós, para o desenvolvimento aqui do nosso trabalho, que você sinalize aí no like, aperta o like, se inscreva no canal, compartilhe as ideias, compartilhe a live nas suas redes sociais, tá?
Isso é de extrema importância para a gente na continuidade desse trabalho. E agradecer novamente a cada um de vocês que dedicou aí um pouco mais de uma hora para nos acompanhar, para interagir, para colocar suas ideias aqui no chat também. Eu estou sem acesso ao chat hoje aqui, Rafa, mas eu me comprometo aí de... hashtag aqui, eu tô acompanhando, ó. Hashtag não opa, aí sim, hein? Aí eu gostei de ver. E aí, logo que terminar aqui a transmissão, eu vou acessar a gravação da live, vou ler cada um dos comentários, eu adoro ler os comentários das lives, né, do chat aí de vocês, e aí a gente vai conversando nos próximos dias. Semana que vem tem convidado, se eu não me falha a memória aqui, não tô com o calendário em mãos, mas se eu não me falha a memória, semana que vem tem um convidado especial na programação do Liderança News. Compareçam, divulguem, ajudem a gente a divulgar o trabalho, tá? E com certeza na próxima semana tem mais uma temática extremamente importante. Eu também quero agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado, Rafael, pela sua parceria, pela sua contribuição aqui com o tema. Quem sabe mais à frente a gente volta com esse tema parte 2, porque tem muita coisa importante a ser falada aí. Wagner? Uma pauta imensa. Exatamente. Se bobear, a gente não acaba nem a pauta e tem mais os comentários da galera aí no chat. Exatamente. Mas é isso, pessoal. Da minha parte também, muito obrigado. Uma boa noite, uma ótima semana para vocês aí. Fiquem com Deus, viu? Obrigado, Rafael. Um abraço para você, professor Teanes. Obrigado. Tchau, pessoal. Fique com Deus aí. Muito Valeu. obrigado.